Vai fazer mais de 30 anos, mas as imagens daquele dia 11 de outubro de 1996 ainda assombram quem estavam lá. A aparência de Renato Russo era chocante, praticamente pele e osso. Ele estava 20 quilos mais magro do que o normal, pesando apenas 45 quilos. No último mês, ele mal conseguia comer. Vivia basicamente de água de coco. E repetia uma frase que gelava o sangue da família: Mãe, eu não sou daqui. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e hoje quero te falar o que aconteceu nos bastidores da partida do maior ícone do rock nacional. Por que ele escolheu o isolamento total? Eu vou recriar o quebra-cabeça dos últimos dias de Renato Russo, sem sensacionalismo, apenas a verdade extraída de livros que eu vou deixar aqui na descrição, jornais e relatos de quem viu o fim de perto. Tudo começou a mudar na virada de 95 para 96. Muita gente acha que foi só a AIDS, mas o buraco era mais embaixo. Renato mergulhou em uma depressão profunda. Ele chamava de depressão química. Era um eufemismo para a ressaca brutal dos coquetéis que ele tomava. O Dado Villa-Lobos conta que o Renato sentiu que o tempo estava acabando. Ele disse: "Precisamos fazer o disco agora." Aquele disco era A Tempestade. O clima era tão pesado que a banda decidiu tirar o produtor oficial e deixar o próprio Dado no controle só para tentar manter o Renato minimamente focado. Aqui Renato canta uma versão em inglês e nunca gravada da música 16. Nem Dado, nem Bonfá lembravam dela. Eu não lembro dessa versão em inglês. Eu sei que tinha essa de Flores do Mal que algum gênio apagou. Puf, aí foi embora a voz em inglês. Mas, para entender o fim, precisamos voltar a 1990, o ano em que o mundo dele desabou. Renato descobriu que era soro positivo, e naquela época ser soro positivo era uma sentença de morte. O Dado e o empresário Rafael Borges fizeram o teste junto com ele para dar força. O deles deu negativo. O do Renato foi o começo do fim do silêncio. Durante anos ele negou. Em 92 chamou um jornalista de idiota por perguntar sobre a doença. Em 95 mentiu para Marie Claire dizendo que seus exames deram negativo. Ele queria proteger a imagem ou não aceitava a própria realidade? Aqui Renato aparece muito magro em abril de 1996, na gravação do disco Tempestade, menos de 6 meses antes de morrer. O teor do disco é muito triste, né? Muito Quer dizer, triste. as letras, a música. Muito triste, muito difícil de ouvir, muito difícil de fazer aquele disco. E das coisas mais tristes é ver a voz do Renato debilitada e registrada daquele jeito. Renato sendo o cantor que sempre foi, um grande cantor, um grande intérprete. Né? Acho que você não percebeu. Meu sorriso era sincero. Sou tão cínico às vezes. Esse ano de 96 foi complicadíssimo, foi esquisito. E ele estava muito compulsivo em querer produzir, escrever e registrar o que ele estava vivendo. E quando ele Depois do apareceu já carnaval, foi um né? choque, assim, sabe? Que eu não via ele, sei lá, uns 3 meses, assim. A dona Penha faz um caldinho tão bom pra mim. Capricha, né? É bom porque eu ainda estou tendo problema pra digerir as coisas. Tive estomatite, esofagite, gastrite, tudo quanto é it. It tudo, né? Em março de 96, na sua última festa de aniversário, Renato estava todo de branco. Parecia uma entidade, frágil e irritadiço. Quando o baixista Jean Fabra ouviu as novas músicas e disse que eram deprimentes, Renato cortou seco. É pra ser deprimente mesmo. No estúdio, ele já não tinha forças. Gravava as vozes deitado ou sentado, sempre de bengala. A voz saiu fadigada, rouca, sem o brilho. Os amigos pediram para ele regravar. Renato se recusou. Aquela era a voz de dor dele. Ele queria que o mundo ouvisse exatamente aquilo. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz.
Mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Basicamente, todas as vozes daquele disco são de primeiro take. Ele não quis fazer, não quis corrigir o que quer que fosse. E ele me falou que ele não ia mais voltar no estúdio, que para ele estava pronto, e que agora era com o Dado, que o Dado estava finalizando, estava mixando, que ele não ia voltar mais lá. Muito triste, trágico. E você perceber que aquela pessoa está indo embora. Para sempre. E aquela pessoa, justamente, né? Tipo, assim, a pessoa que traçou o seu rumo, digamos assim, que tem uma influência muito grande no que você faz e no que você é hoje. O Renato realmente era a nossa gasolina, né? E tocar o barco assim era difícil. O produtor musical Carlos Trilha, tecladista da banda de apoio, sabia. Já doente, Renato não ia mais ao estúdio e ligava de madrugada para reclamar da equipe. Achava que era o estrelismo dele. Então eu não ficava muito feliz com os telefonemas dele. Até um dia que eu não aguentei mais e falei, muito bem, né? Sua Majestade Renato Russo, fica em casa ouvindo as gravações e reclamando da gente que fica lá o dia inteiro trabalhando. Aí que ele me disse, eu tô doente. Até o fim, Renato procurou orientar a gravação e o trabalho dos músicos. Nunca vou esquecer assim disso. Método, Carlos Trilha. Método. Um cara que sempre puxava as pessoas para cima e te chacoalhava e falava, vai fazer, produz, faz, vamos lá, todo mundo junto. Agosto de 96, Renato se tranca. Não atende telefone, não sai para comer, só o pai cuida dele. A mãe, em Brasília, ainda não sabia da gravidade. Ele odiava fazer o coitadinho, né? Era uma pessoa muito fortona, né? Muito marrenta para ser o coitadinho. Então ele falou, não quero que as pessoas fiquem com peninha de mim e vou segurar essa onda, não quero que ninguém saiba. O diagnóstico e a decisão de que manteria a doença em segredo tornaram Renato um homem recluso e solitário. Ele veio morar nesse prédio no bairro de Ipanema, onde só recebia os amigos mais íntimos. Sempre que podia, Renato dava seus recados. Fascistas são pessoas que não deixam vocês pensarem do jeito que vocês querem. Cuidado com esse povo que fala em nome de Deus e quer seu dinheiro. Jesus não cobra ingresso. Legião cobra. No dia 8 de outubro, o boato de sua morte corre o rio. Dado e Rafael correm para o apartamento. O que viram foi devastador. Dado conta que parecia um prisioneiro de campo de concentração. Ele entrou no banheiro e chorou compulsivamente. Ali a ficha caiu. O capitão da Legião estava indo embora. Na madrugada de sexta-feira, às 1h15 da madruga, Renato partiu. Estava com o pai e um enfermeiro. O pai ligou para a mãe e disse, Carminha, o Júnior acabou de falecer. Ela gritou no telefone, você não podia ter feito isso comigo. Eu queria segurar a mão dele. Sabe quando você percebe que é a última vez? Aí eu beijei a testa dele e falei,
eu te amo. Aí ele olhou pra mim e não falou mais nada. E as informações que vinham da casa, não, ele está bem, ele está dormindo, está isso, está aquilo. E aí um dia eu e o Rafael fomos lá e aí eu vi. Aí Ele não estava bem. Não. E essa mágoa eu fiquei. De eu não estar lá na hora que Júnior foi embora. Sei lá. Você fica pensando em botar no colo, sabe? Fazer. Não deu. Porque a pessoa vai embora e você tinha um monte de coisa para falar para ele, perguntar, coisas aí. Não foi. Renato escolheu morrer em paz no seu canto, sem o barulho que o Cazuza corajosamente enfrentou. Foi uma escolha pessoal. Hoje, décadas depois, o que importa não é como ele morreu, mas como ele vive. As músicas deles estão mais vivas do que nunca. E se você quer entender como Renato falou de si mesmo de uma forma metafórica, assista agora a minha análise de índios aqui na tela. Um spoiler, é que ela não está falando de indígenas. Tchau.